crianças! E aí, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Lembraram de lavar as mãos, tomar bastante água? Eu passei uma semana muito legal, porque eu estava revisando os nossos conteúdos para a nossa aula de hoje. Tudo que nós aprendemos desde lá do comecinho do ano até a semana passada. Que é rito? Responde e a gente já volta. Vamos ler juntos o que o dicionário diz para nós, então?
O rito é um comportamento repetido e invariável, mantido por um indivíduo na realização de determinada coisa ou atividade, um costume, um hábito, um conjunto de cerimônias e regras a serem observadas na prática de qualquer religião. E aqui nas nossas aulas nós vimos ritos de iniciação, ritos de passagem, ritos funerários, ritos celebrativos e muitos outros, que são aquelas ações repetidas, aquelas cerimônias. E nós também aprendemos que elas podem ser religiosas ou não. Isso mesmo, existem alguns ritos que não são religiosos, que são os ritos seculares. Lembra dessa palavrinha? Secular é tudo aquilo que não é religioso. Então agora nós vamos fazer uma atividade. Nós vamos fazer um quadro com ritos seculares que nós realizamos no nosso dia a dia. Um rito coletivo ou individual. Então você vai escrever aí nessa tabela, de um lado qual é o rito que você faz e do lado se ele é coletivo ou individual, se você faz ele junto com outras pessoas ou individualmente. Eu vou te dar um exemplo. Lá na escola, quando a gente canta o hino nacional. Cantar o hino nacional é um rito. Então eu posso escrever ele ali na primeira coluna. Cantar o hino nacional. E agora, cantar o hino nacional é um rito coletivo, eu faço junto com as outras pessoas, ou individual que eu faço sozinho? Isso mesmo, é coletivo. Então você já pode preencher lá a primeira como rito cantar o hino nacional e do ladinho marcar que ele é um rito coletivo. Eu vou te dar um tempinho para você anotar aí 4 ou 5 ritos que você faz no seu dia a dia ou que você lembra que acontecem aí na sua escola ou na sua casa, mas que não tem característica religiosa. Combinado? Então, preenche aí essa tabela e a gente já volta.
Existem muitos ritos que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente faz uma vez por ano, que a gente faz uma vez por mês, e alguns que a gente faz todos os dias, bem certinho. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e vai escovar os dentes. Escovar os dentes é um rito de saúde, um rito de higiene individual. É uma coisa que nós fazemos sozinhos. Então, acorda de manhã e escova os seus dentes. Algumas famílias têm como rito fazer o jantar todos os dias e todas as pessoas jantarem juntas, ali para reunir a sua família. É um rito coletivo. Eu tenho certeza que você faz muitos ritos todos os dias, mesmo sem perceber. São coisas que nós fazemos tão automaticamente, é tão do nosso hábito fazer, que a gente nem se dá conta que faz aquilo todos os dias exatamente igual. E é bem importante a gente refletir sobre isso. E as religiões também vão ter os seus ritos, também vão ter essas ações, esses hábitos, esses costumes que são repetidos periodicamente ou diariamente, né? Algumas religiões, por exemplo, como os Hare Krishna, têm o hábito de fazer o mantra Hare Krishna várias vezes por dia, usando aquela japamala, aquele colar de contas, onde eles vão contando quantas vezes eles fizeram. E eles fazem isso todos os dias. Outras religiões, por exemplo, como a católica, vão ter a missa todos os domingos.
E dentro da missa tem uma série de ritos a serem seguidos. Então, os ritos fazem parte da nossa vida religiosa e também da nossa vida secular. Mas além dos mitos e dos ritos, nós aprendemos sobre algumas formas de expressão da religiosidade. Algumas formas de mostrar a religiosidade para as outras pessoas. E uma delas eram expressões artísticas. Nós vimos aí que as religiões se utilizam muito da arte para expressar a sua espiritualidade. E agora nós vamos ver um vídeo que é uma montagem de várias apresentações diferentes, de várias religiões diferentes, chamado Vozes do Sagrado. Quem promove esse evento, Vozes do Sagrado, é a Assintec, que eu já falei aqui com vocês sobre a Assintec nas nossas aulas, que é a Associação Interreligiosa de Educação, que nos ajuda aí a organizar o ensino religioso. E eles promovem esse evento que traz pessoas de várias religiões diferentes apresentando as suas expressões artísticas, canto, dança, recitar trechos de livros sagrados. E agora nós vamos ver um vídeo que mostra algumas apresentações de música, de canto de religiões diferentes. Então, presta atenção nesse vídeo que foi preparado com muito carinho para a nossa aula de hoje. Eu te adoro, oh Senhor Supremo. Pero con la vida, daya kavya, para bakavya nasita, bola sodaraga, kandar pakoti kamania, bejeja sola, govinda. Hare Kruja, Kamahamajane, Govinda, Hare Kruja, Kamahamajane, Govinda, eu te adoro.
vimos que não é só a música, não é só o canto que é uma expressão artística da religiosidade dessas comunidades. Algumas religiões vão trazer como expressão a pintura, a escultura, a literatura. E eu trouxe aqui para a gente ler agora um poema que fala sobre a cultura indígena. Quem escreveu esse poema foi o Tiago Raqui, que fica nesse livro aqui, A Pescaria do Curumim e Outros Poemas Indígenas. E eu vou ler agora um poema que faz parte desse livro. Vamos lá? Convite à alegria. A noite é de todos. Venham cantar, venham meninos, sorrir e dançar. A lua está sorrindo, o arco-íris dormindo. O sol continua sonhando com o dia que vem vindo. As estrelas já querem dormir, chamam a madrugada. O frio começa a partir nos primeiros raios da alvorada. E a manhã chega linda, toda vestida de alegria. Faz desabrochar a flor margarida, perfumando o dia de poesia. Amanhã é de todos. Venham cantar, venham meninos, sorrir e brincar. Então, esse poema do Tiago Raqui fala um pouquinho sobre essa cultura dos indígenas, que nós vimos também nas nossas aulas que a relação deles com a espiritualidade está muito ligada à natureza. Por isso, mesmo quando eles se expressam artisticamente em forma de literatura, a natureza aparece não só como pano de fundo, mas também como personagem principal. Aqui, falando da noite, da lua, das estrelas e da importância da gente lembrar que por mais que a noite seja escura, seja um pouquinho fria e que assuste um pouco, logo, logo o sol nasce de novo, o sol brilha como um convite para a gente sorrir, para a gente ficar feliz, para nós nos divertirmos e aproveitarmos a vida, aproveitarmos o dia. Essa mensagem é muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Eu sei que muitas vezes nós ficamos com medo. Parece muito assustador tudo o que aconteceu nesse ano de 2020. Mas é importante a gente lembrar que amanhã sempre é outro dia. O sol sempre vai nascer. E sempre é um motivo para a gente sorrir, para a gente ficar alegre, para a gente ficar feliz. E essas expressões artísticas da religiosidade, elas fazem parte da nossa cultura, da cultura popular, da cultura das religiões. E mesmo que a gente não professe aquela religião, que não seja a nossa fé, em algum momento nós já vimos algumas expressões artísticas dessa religiosidade. Em algum momento da nossa vida, isso fez parte do nosso dia, nem que seja por a gente ter visto uma foto, ter ouvido uma música de longe. Nós sempre temos contato com essas expressões artísticas da religiosidade. E essa era a nossa revisão do dia de hoje. Olá! Hoje nós vamos ler um livro muito especial que eu gosto muito, 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 que é Onde está Deus? Isso mesmo, o nome do livro é uma pergunta. Onde está Deus? Quem escreveu esse livro foi o Victor Keller, que nasceu em Londres, morou muitos anos na África e hoje mora na Austrália. E quem fez as ilustrações foi Elise Hurst. Eu falei para vocês que ele nasceu na Inglaterra, né, em Londres. Ele escreveu o livro em inglês. Mas para a gente conseguir ler esse livro e ter acesso a toda essa história super legal, a escritora Ana Maria Machado fez a tradução do livro. E ele foi publicado pela editora FTD. E hoje nós vamos aprender um pouquinho da história Onde está Deus? A história do Pedro, um menino muito curioso que queria saber onde está Deus. Preparados para ouvir essa história? Então, vamos lá. Onde Deus mora? Perguntou Pedro.
A sua irmã mais velha, a Janete, apontou para o teto. Lá em cima. Lá onde? No sótão. Janete foi com o Pedro até uma janela e apontou para o céu. Não, Pedro, é mais alto, tipo lá em cima. O Pedro, então, colocou a cara bem perto, praticamente para fora da janela. Olhou, olhou, mas ele só via nuvens. Eu não consigo ver Deus, ele disse. Deus não está exatamente lá em cima. Ele está... Por que você não pergunta para o papai? Então, Pedro foi até o seu pai. O papai estava lendo o jornal. Então, onde é que Deus mora? Deus? Deus está por aí. Por aí onde? Ele procurou no corredor, mas não tinha nada além de um skate velho. Então ele saiu e procurou do lado de fora da sua casa. Nada, a não ser uns arbustos e o busca-pé. Voltando para dentro de casa, o Pedro disse ao papai: Eu não consigo ver Deus em lugar nenhum. O pai coçou a cabeça, olhou para a mamãe e falou: Deus está em todo lugar. Ele está em tudo que você vê. A porta rangeu e o busca-pé entrou na sala. E o busca-pé? Perguntou Pedro. Deus está nele também? A mamãe já estava ficando irritada com aquela história. Olha, talvez, quer dizer, é possível. Pedro apertou bem os olhos e olhou bem para o busca-pé. O busca-pé ficou meio embaçado. Depois, o Pedro cruzou os olhos até ficar vesgo. E aí ele viu 2 busca-pés, mas os 2 tinham a mesma cara de cachorro. Será mesmo que Deus teria essa cara e teria rabo? A mamãe já estava farta de tantas perguntas. Dava para ver pelo jeito que ela franzia as sobrancelhas. Eu já falei, disse a mamãe. Deus está em todo lugar. É só você aprender a olhar. Então, o Pedro resolveu sair e treinar essas coisas de olhar. Quando ele saiu, ele viu um ônibus escolar passando, um carrinho de bebê, viu até um menino andando de patinete. Todos pareciam bem normais. Aí, o Pedro viu o carteiro que estava ali no seu portão, com o rosto vermelho e suado como sempre. Você sabe alguma coisa sobre Deus? Não muito. Eu sei mais sobre onde as pessoas moram. Qual é o endereço de Deus, então? Puxa, essa pergunta é difícil. Por que você quer saber? Estou procurando por ele. O carteiro ajeitou o boné,
ficou pensando. Olha, você está vendo aquela igreja ali? Dizem que Deus mora ali. Tenta procurar por lá. Boa ideia! E o Pedro foi até a igreja para saber se Deus estava morando lá. Só tinha uma pessoa dentro da igreja. Um homem com uma túnica preta, bem comprida. Estava parado do lado de uma mesa que tinha uma cruz dourada brilhando em cima. Pedro foi andando até ele, deu um puxãozinho na sua roupa e perguntou: Essa igreja é sua? É sim. Então, você deve ser Deus. Não, eu não sou Deus. Eu sou só o Padre Tiago. Eu sou um funcionário, eu trabalho para Deus. Pedro, então, olhou aquelas paredes grossas da igreja e disse: Tudo isso pertence a Deus? Esta é a casa dele? Olha, é uma delas, disse o Padre Tiago. Tem muitas outras por aí. Existem casas de Deus no mundo todo. E em qual delas ele está morando agora? Ele mora em todas, pelo que eu sei. Todas ao mesmo tempo? Sim, respondeu o Padre Tiago. É um truquezinho que só Deus sabe fazer. Então, quer dizer que tem um pedaço dele aqui agora? Mais ou menos, disse o Padre Tiago. Pedro, então, se ajoelhou, olhou embaixo do banco, olhou para o teto, olhou para o altar e não viu nenhum pedaço de Deus. O Padre Tiago suspirou e disse: Pode ser difícil de se encontrar Deus às vezes. Algumas pessoas passam a vida toda procurando por ele. E elas encontram no final das contas? Perguntou Pedro. Ah, sim, no final das contas sempre encontram. Então, o Pedro pensou no seu avô. Ele estava tão velhinho. Mas o papai dizia que ele ainda não tinha chegado ao fim. Dizia que ele tinha muitos e muitos anos pela frente. O fim parece tão longe, pensou Pedro. Eu preferi encontrar Deus agora. O Padre Tiago concordou com o Pedro. Bom, já que Deus não está aqui, é melhor eu ir embora. Ainda tem muitos lugares onde eu quero procurar. E o Pedro saiu da igreja. Saiu andando pelo bairro, até que numa rua um pouquinho mais à frente, ele chegou até a mercearia da Dona Mira. Chegando lá na mercearia, ele lembrou que ele adorava a Dona Mira. Ela era da Índia. E ela usava sempre uma trança comprida e uma pedrinha colada aqui em cima do nariz. E o melhor de tudo, ela contava histórias lindas sobre elefantes e princesas. Isso também sempre dava uma bala para o Pedro quando a mãe dele não estava olhando. Dessa vez, ela deu também um pirulito. E deu um abraço bem gostoso no Pedro. O que eu posso fazer por você hoje, Pedro? Você veio ouvir uma história? Não. Hoje eu estou procurando Deus.
deles? Perguntou a dona Mira. Pedro se assustou. Como assim? Existe mais de um? A dona Mira abriu bem os braços e disse: lá de onde eu venho, existem muitos. Só um já serve, dona Mira. Ah, então aqui eu vou te mostrar o meu preferido. E mostrou para o Pedro um quadro com a deusa Kali. E falou: essa é a deusa Kali. É ela que me protege. A mulher no quadro era muito bonita, mas também era muito feroz e assustadora para o gosto do Pedro. Então, o Pedro ficou meio assustado, não gostou muito daquela imagem e perguntou: você não tem nenhum outro Deus? Dona Mira apontou então para um outro Deus, que tinha cabeça de elefante. Esse é Ganesha, ela explicou. Ele traz sorte. Ah, Pedro gostou do Ganesha. A tromba comprida, as orelhas enormes lembravam as histórias da Dona Mira. Onde ele mora? Perguntou Pedro. Dona Mira fez uma cara triste, igual a do padre Tiago. Quem sabe? Talvez na Índia, no alto das montanhas? Pedro nunca tinha ido a nenhuma montanha e nem sabia onde ficava a Índia. Eu precisava de um lugar um pouco mais perto, disse o Pedro. Então ele agradeceu o pirulito e foi embora. Foi andando, andando, até que ele chegou no parque que ficava no final da sua rua. Lá viu um velhinho sentado num banco. Um velhinho de barba mal feita, com a roupa rasgada. O Pedro sabia que já tinha visto esse homem várias vezes. As pessoas chamavam ele de Jim e sempre davam dinheiro para ele, dizendo que ele era muito pobre. Pedro não tinha dinheiro, mas ele tinha o pirulito que a dona Mira tinha dado para ele. Então ele deu o pirulito para o homem. Jim sorriu e disse: uma boa ação merece outra, não é, rapaz? O que eu posso fazer por você? Pedro sentou ao lado do Jim e disse: estou procurando Deus. O senhor tem alguma ideia de onde eu posso encontrá-lo? Ah, isso é fácil, respondeu o Jim. Deus e eu somos grandes amigos. Então você sabe onde ele está? Ah, é claro que eu sei. Ele está onde sempre fica, disse ele, apontando para o peito do Pedro. Ele está bem aí. Dentro de mim? Ué, onde mais ele poderia estar? Pedro fechou os olhos, tentando olhar para dentro. Estava tão escuro que ele não viu nada. Não estou vendo ninguém, disse o Pedro. É porque você está procurando no lugar errado. Jim colocou o pirulito na boca e também fechou os olhos. Você também está procurando Deus? Disse Pedro. E Jim respondeu: não, estou apenas aproveitando meu pirulito. Então o Pedro resolveu ir embora. Já que quase nada tinha mudado, afinal de contas ele não encontrou Deus como ele gostaria. Quando ele chegou em casa, o papai ainda estava sentado lendo seu jornal. A mamãe e a Janete estavam assistindo televisão. E o Pedro resolveu fazer outra pergunta. Como a gente olha para dentro do coração? Depende, disse a mamãe. Ele depende do quê?
E ela disse: depende do que você está procurando. Bom, eu estou procurando Deus. Ah, procurar no seu coração é um bom lugar? Mas, mãe, como eu faço para chegar dentro do meu coração? A Janete, nessa hora, já estava ficando meio irritada com as perguntas do irmão e disse: não faço a menor ideia. O papai ajeitou as folhas do jornal e disse: nem me pergunte. Desculpe, querido. Eu não sei te ajudar com esse assunto, disse a mamãe. Então o Pedro foi lá para fora, sentou no degrau dos fundos. E aí o Buscapé veio correndo e se jogou no colo do Pedro. Começou a lamber todo o seu rosto. E então o Pedro abraçou o Buscapé e conseguiu ouvir o coração do Buscapé. E o coração do Buscapé fazia tum-tum, tum-tum. E o coração do Pedro respondia tum-tum, tum-tum. Os dois corações faziam o mesmo barulho. Talvez fosse Deus falando com ele. Talvez não. Talvez o Pedro conseguisse a resposta amanhã. Mas hoje ele já tinha perguntado bastante, já tinha procurado bastante e tudo o que ele queria era brincar com o Buscapé. Então fiquem bem, lembre de lavar muito bem as suas mãos, tomar bastante água e nós nos encontramos na semana que vem para mais uma revisão e mais diversidade religiosa. Até lá!